Existem décadas que soam diferente, e os anos 80 soavam a neon, a sintetizadores, a penteados impossíveis, a melodias que você não consegue tirar da cabeça. Algumas bandas dominaram o mundo, mas outras tão criativas e intensas quanto ficaram flutuando na memória, como uma música que você ouviu uma vez no rádio e nunca conseguiu encontrar de novo. Hoje vamos relembrá-las, não para desenterrar hits, mas para reviver emoções. Porque essas bandas não são apenas música, são momentos. Vamos começar. Número 15, A Flock of Seagulls. Quem não se lembra daquele penteado? Mas além do meme, o A Flock of Seagulls criou um som que parecia vir do espaço. I Ran So Far Away não era apenas um sucesso, era ficção científica transformada em música. As atmosferas cheias de delay, as letras crípticas, a vibe alienígena, eram o eco de uma época que começava a se apaixonar pelo digital sem abandonar a angústia analógica. Número 14, Soft Cell. Existem músicas que te prendem com um refrão, e existem outras que te prendem com uma sensação. Soft Cell, a dupla britânica formada por Mark Almond e David Ball, conseguiu fazer as duas coisas. Muitos os lembram por Tainted Love, aquele cover minimalista e sombrio que transformou uma balada soul esquecida dos anos 60 em um ícone do synth pop dos anos 80. Mas o Soft Cell não foi apenas um one-hit wonder. Na verdade, estava longe disso. Por trás do sucesso global, havia uma proposta artística mais inquietante. Uma mistura de romantismo desesperado, decadência urbana e uma sensibilidade queer que quebrava todos os moldes do pop comercial. Mark Almond não cantava como os outros. Sua voz era frágil, teatral, confessional. Cada verso parecia escrito em um quarto pequeno, às 3 da manhã, entre fumaça de cigarro e luzes de neon. E essa era precisamente sua força. Eles não queriam soar perfeitos, queriam soar reais. Músicas como Say Hello, Wave Goodbye ou Bedsitter eram retratos da vida moderna antes mesmo da palavra millennial existir. A solidão do jovem adulto, a festa que não preenche o vazio, a cidade como palco de relações fugazes. O Soft Cell falava do lado B da cultura pop, e fazia isso com sintetizadores e batidas dançantes, mas sem perder de vista a dor. Visualmente também foram pioneiros. Mark usava maquiagem, roupas ambíguas, atitude de cabaré e presença de estrela, tudo ao mesmo tempo. Numa época em que a androginia ainda incomodava uma indústria, eles se mostravam como realmente eram, sem filtro. Soft Cell não é uma banda para ouvir distraidamente. É uma banda para sentir, para ficar parado e deixar cada palavra cair como uma confissão própria. E mesmo com o passar dos anos, toda vez que Tainted Love toca numa festa, num filme, num bar, algo se ativa. Não é nostalgia, é uma porta que se abre. Mark Almond não cantava, ele confessava. E sua voz ainda hoje nos sussurra verdades desconfortáveis entre batidas eletrônicas. Número 13, Missing Persons. O que acontece quando você mistura virtuosismo técnico com estética futurista e crítica social? Você tem o Missing Persons. Com David Bozio à frente, sua imagem era tão inesquecível quanto sua voz. What are words for? Não era apenas um sucesso, era uma pergunta real. Eles viviam entre a pop art e a paranoia digital. E sua música, embora soe tipicamente anos 80, tem uma estranha atualidade. Número 12, Big Country. Nos anos 80, quando muitos perseguiam o brilho da eletrônica ou a extravagância do glam, da Escócia surgiu uma banda que escolheu um caminho bem diferente. O Big Country não queria soar como ninguém, queria soar como sua própria terra. Seu álbum de estreia, The Crossing, chegou em 1983 com uma proposta sonora inconfundível. Guitarras elétricas processadas para imitar o som de gaitas de foles e violinos celtas, criando paisagens sonoras que evocavam montanhas, chuvas frias, campos abertos. Não era apenas uma banda, era um horizonte musical. E na Big Country não foi apenas seu maior sucesso, foi um manifesto. Uma música que misturava esperança e desilusão, orgulho e melancolia. Um hino para todos aqueles que já sonharam alto. E caíram, mas continuaram de pé. A voz de Stuart Adamson era clara e sincera, sem afetação, sem pose.
Ele cantava como quem olha para o futuro com os pés na lama. Suas letras falavam de identidade, de resistência, de não se deixar levar pelo caminho fácil. E tudo isso, com um ritmo que fazia você querer correr, ou pelo menos fechar os olhos e sonhar que corria. Enquanto outras bandas olhavam para Nova York ou Berlim, o Big Country olhava para dentro, para as raízes, para a história, para os povos que resistem ao tempo através da música. E embora nunca tenham dominado os rankings globais, quem os ouviu na época e quem os descobre hoje reconhece algo precioso. Uma honestidade rara. Uma época sem artifícios. Stuart Adamson faleceu em 2001, mas seu legado continua a crescer. Porque há bandas que fizeram hits, e há outras, como o Big Country, que fizeram músicas que soam como lar, mesmo que você nunca tenha estado lá. Número 11, Romeo Void. Uma banda que não se encaixava em nada, mas justamente por isso era necessária. Com influências do punk, do jazz e da poesia beat, o Romeo Void lançou um dos hits mais honestos da época, Never Say Never. Deborah Eel, sua vocalista, era uma força por si só. Ela cantava sobre a contradição, o desejo sem filtro, o desconforto de ser mulher em uma cena dominada por poses masculinas. E fazia isso com uma segurança que continua a inspirar. Número 10, Quiet Riot. Às vezes, o rock precisa sacudir a melancolia, afrouxar a camisa e quebrar tudo. Foi isso que o Quiet Riot fez, e fez antes de todo mundo. Em 1983, quando as rádios americanas ainda hesitavam em aceitar que o heavy metal podia conviver com o pop, o Quiet Riot explodiu com força. Sua versão de Come On Feel the Noise, originalmente do Sladenão, apenas se tornou um hino instantâneo. Também rompeu uma barreira histórica. Foi a primeira música de metal a entrar no top 5 da Billboard. E fez isso sem pedir licença. Mas o Quiet Riot era mais do que volume. Seu som era uma combinação irresistível. Guitarras afiadas, refrões contagiantes, uma bateria que batia no peito e uma voz. A de Kevin DuBrow soava como se o couro dos alto-falantes estivesse prestes a rasgar. Havia arrogância, sim, mas também alegria, energia, rebeldia sem ódio. Num mundo que ainda associava o metal à escuridão e exclusão, o Quiet Riot mostrou que ele também podia ser festivo, explosivo, até divertido. E isso, sem perder nem um grama de atitude. Seu álbum Metal Health foi o primeiro de heavy metal a alcançar o número 1 em vendas nos Estados Unidos. E isso mudou tudo. Abriu a porta para que depois viessem Motley Crue, Rat, Twisted Sister, Poison, toda uma geração que sonhava em dominar a MTV com riffs e maquiagem. Mas o Quiet Riot foi o primeiro a quebrar o muro. Como muitas bandas de sua época, o sucesso foi tão grande quanto breve. Conflitos internos, excesso de turnês, desgaste emocional, mas o legado ficou. E toda vez que ecoa aquele coro, vamos sentir o barulho. Algo se acende. Quiet Riot não precisava de épica. O que eles faziam era mais simples, aumentar o volume, balançar a cabeça e deixar o barulho falar por eles. Mas não era só volume. Havia energia, suor e guitarras que sabiam rir de si mesmas. Eles eram a prova de que o hard rock também podia ser festivo, mesmo quando tudo parecia estar em chamas. Número 9, The Vapors. Os britânicos por trás de Turning Japanese souberam capturar a ansiedade de uma geração em 2 minutos e meio. Uma música aparentemente divertida, mas com uma base de repressão, obsessão e alienação. The Vapors não duraram muito, mas em sua breve carreira deixaram canções que hoje soam como polaroids de uma época em que tudo parecia acelerar sem direção clara. Número 8, Bow Wow Wow. Produzidos por Malcolm McLaren, sim, o dos Sex Pistols. O Bow Wow Wow misturava new wave com ritmos tribais, moda selvagem e uma energia completamente irreverente. Annabelle Elwyn tinha apenas 14 anos quando gravou I Want Candy, mas sua presença era imparável. Eles eram como um carnaval pós-punk, caóticos, vibrantes e totalmente únicos. Número 7, The Hooters. There was no use
Algumas bandas surgem com a intenção de mudar tudo. Outras simplesmente aparecem e conectam. The Hooters foi uma dessas bandas que, sem muito barulho, conseguiram deixar uma marca profunda em quem os ouviu. Talvez porque soassem diferentes, ou talvez porque, num mar de sintetizadores e poses dos anos 80, eles parecessem genuínos. Originários da Filadélfia, os Hooters chegaram à cena com um som que parecia misturar tudo. Folk rock, reggae, new wave, heartland rock, até um toque de música celta. E tudo isso sustentado por uma instrumentação atípica para o pop dos anos 80. Mandolinas, melódicas, um instrumento de sopro que deu nome à banda, acordeões, violões. Eles soavam modernos, mas também tradicionais. Contemporâneos, mas atemporais. Seu álbum Nervous Night, 1985, foi o ponto de virada. Canções como And We Danced e Day by Day tinham essa mistura mágica de energia contagiante e calor melódico. Mas foi All You Zombies que fez todos olharem duas vezes. Uma letra carregada de simbolismo bíblico, um ritmo hipnótico e uma voz que parecia pregar em vez de apenas cantar. Não era uma canção fácil, e mesmo assim chegou às paradas. Isso dizia muito sobre eles. The Hooters não eram uma banda da moda, eram uma banda com identidade. E isso os tornou favoritos cult, especialmente na Europa, onde ainda hoje mantém uma base fiel de fãs que continuam a vê-los ao vivo. O que eles faziam era mais emocional do que estético, mais de pele do que de vídeo. Numa década que muitas vezes priorizou a imagem sobre o conteúdo, eles fizeram o contrário. E é por isso que, quando uma música deles toca, algo se acende, não apenas uma lembrança, uma sensação, aquela de estar num carro velho, com as janelas abaixadas e o rádio contando histórias que você nem sabia que precisava ouvir. Número 6. Nena. 99 nights of the air, like super high-tech jet fighters. Às vezes, uma música pop com ritmo cativante e refrão inesquecível pode esconder uma das mensagens mais inquietantes de seu tempo. Foi isso que fez 99 Luftballons, o maior sucesso da Nena, a banda alemã que cruzou fronteiras com balões vermelhos e uma mensagem em código. Era 1983 e o mundo ainda estava dividido por um muro. A Guerra Fria estava em seu ponto mais tenso e a ameaça nuclear já não era uma ficção de filmes. Era uma possibilidade real que habitava a cabeça de milhões. Nesse contexto, Nena, liderada pela carismática Gabrielle Suzanne Kerner, que adotou seu apelido de infância como nome artístico, lançou uma música que parecia inofensiva, mas não era. 99 Luftballons contava, em linguagem alegórica, como um gesto simples, soltar balões no céu, podia ser mal interpretado por radares militares, gerar paranoia e acabar em uma guerra global. Sem nomear diretamente, falava sobre o absurdo da política armamentista, sobre a fragilidade do mundo moderno e sobre como, às vezes, a humanidade pode se destruir por medo de ser destruída primeiro. A versão original em alemão foi um sucesso estrondoso na Europa. E depois veio a adaptação em inglês, 99 Red Balloons, que levou a mensagem para o resto do mundo. Ambas as versões compartilhavam algo que o público captou sem necessidade de tradução. Uma mistura de energia juvenil, melancolia e alerta. Nena, a banda não teve muitos outros hits globais, mas com uma única música conseguiram o que muitos não alcançam em toda uma carreira: fazer as pessoas dançarem e pensarem ao mesmo tempo. Hoje, quando você ouve aquele sintetizador inicial, é fácil se deixar levar pela nostalgia. Mas se prestar atenção, vai perceber outra coisa: uma tristeza de fundo. Uma música que perguntava lá nos anos 80, quão fácil é que tudo vá para o inferno? Por nada? E o pior é que 4 décadas depois, a pergunta ainda permanece atual. Número 5. Frankie Goes to Hollywood. Às vezes, uma música não apenas toca, ela explode. E quando Relax apareceu nas rádios britânicas em 1983, foi como uma provocação em estéreo. Explícita, sexual, intensa e absolutamente impossível de ignorar. Frankie Goes to Hollywood era uma banda saída de Liverpool, como os Beatles, mas com uma missão muito diferente: dinamitar as regras do pop. Relax foi sua carta de apresentação e também seu escândalo. A BBC baniu a música por considerá-la obscena. E como geralmente acontece, essa censura a transformou em um fenômeno.
Mas por trás do slogan Relax, Don't Do It, havia muito mais do que uma canção sexual. Havia uma crítica ao conservadorismo, uma afirmação de liberdade, uma declaração queer em plena era Thatcher. Holly Johnson, o carismático e desafiador vocalista, não se escondia nem pedia permissão. Cantava a partir de um lugar de poder, desejo e ironia. O álbum Welcome to the Pleasure Dome foi uma viagem ambiciosa. Um disco duplo conceitual, produzido por Trevor Horn, repleto de excesso, drama, política, eletrônica barroca e capas provocativas. Não era apenas música, era uma experiência, uma encenação onde o hedonismo era uma resposta a um mundo cinzento. Frankie Goes to Hollywood falava sobre sexo, sim, mas também sobre guerra, Two Tribes, sobre poder, sobre censura, sobre o que significa viver na contramão. E fazia isso com ritmo, estilo e uma produção que ainda hoje soa moderna. Como muitas bandas que explodem rápido, sua estrela foi breve, mas seu impacto foi profundo. Abriram caminho para artistas que viriam depois, provaram que o pop podia ser político sem deixar de ser dançante, e que um refrão cativante podia esconder uma bomba. Hoje, quando Relax toca em uma festa retrô, muitos dançam sem pensar. Mas se você prestar atenção, vai perceber que essa música ainda tem lâminas afiadas. Número 4, Thompson Twins. Com sua imagem colorida e sua mistura de pop, filosofia e ritmos eletrônicos, os Thompson Twins se tornaram ícones da MTV. Hold Me Now foi uma daquelas músicas que te abraçavam através dos sintetizadores. Mas o que eles faziam não era apenas estética. Havia profundidade, exploração de sentimentos, vulnerabilidade sincera. Pop com alma, numa época em que nem sempre a alma era tendência. Eles não eram poetas, mas sabiam incendiar uma sala com 3 acordes e um sorriso torto. Número 3, Haircut 100. Nem todas as bandas dos anos 80 falavam sobre o fim do mundo, política ou angústia existencial. Algumas simplesmente queriam capturar a alegria, o momento, o verão eterno que vive dentro de uma música. E o Haircut 100 fez exatamente isso. Formados na Inglaterra, no início dos anos 80, eles surgiram numa época em que o post-punk ainda ecoava e a New Wave começava a liderar. Mas eles não queriam soar sombrios. Queriam soar brilhantes. Seu hit mais lembrado, Love Plus One, é como um cartão postal musical de umas férias que você não quer que terminem. Com guitarras funkeadas, uma percussão brincalhona e um trompete que parece tirado de uma tarde ensolarada na praia, a música soa como juventude, despreocupação e algo mais. Porque sim, sob essa superfície alegre, o Haircut 100 tinha uma sensibilidade melancólica que os tornava diferentes. Nick Hayward, o líder e vocalista, escrevia com uma inocência encantadora, mas também com uma sutileza emocional que nem sempre era captada na primeira escuta. Era o tipo de banda que fazia você bater o pé e, ao mesmo tempo, pensar em alguém que sente falta. Seu primeiro álbum, Pelican West, foi um sucesso imediato. E embora seu tempo no centro das atenções tenha sido breve, eles deixaram um som que muitos ainda lembram como símbolo de uma época mais luminosa. Uma época em que o pop podia ser sofisticado sem ser pretensioso, onde as cores pastéis e os casaquinhos brancos conviviam com arranjos complexos e letras com coração. Haircut 100 não foi uma banda de estádios. Foi uma banda de parques, de fones de ouvido de Walkman, de tardes longas que cheiravam a grama recém-cortada. E talvez por isso, quando você os ouve de novo, não consegue evitar sorrir. Há músicas que te emocionam pelo que dizem, e outras, como as do Haircut 100, pelo que fazem você sentir, sem precisar dizer muito. Número 2, The Mottles. Algumas músicas não precisam gritar para doer. E algumas vozes, como a de Martha Davis, não precisam de exibicionismos técnicos para te fazer arrepiar. The Mottels foi aquela banda que se infiltrou pelas frestas da New Wave com uma proposta mais íntima, mais sofisticada, mais humana.
Formados em Los Angeles nos anos 70 e reconfigurados nos anos 80, com sua formação mais conhecida, os Motels combinavam a sensibilidade emocional do pop com uma elegância sonora que os tornava únicos. Seu som flutuava entre sintetizadores sutis, guitarras limpas e uma atmosfera noturna que os distanciava do brilho estridente que dominava a época. Era música para ouvir com a cabeça encostada na janela, vendo as luzes passarem. Only the Lonely foi sua grande carta de apresentação. E não por acaso. É uma daquelas músicas que parecem vir de um lugar que você já conheceu. Um quarto vazio, uma despedida silenciosa, uma noite que terminou sem explicação. Martha Davis escrevia a partir de sua experiência pessoal, marcada por perdas, luto e uma busca constante por sentido. E isso transparece. Cada palavra dela não parece cantada, parece vivida. Outro grande momento da banda foi Suddenly Last Summer, uma peça melancólica carregada de imagens difusas e uma beleza serena. Fala sobre o fim de algo que você nem sabe exatamente o que era, sobre a mudança de estações, a passagem do tempo, aquela nostalgia sem forma que todo mundo carrega em algum canto do peito. The Motels não queriam lotar estádios nem virar caricaturas dos anos 80. Queriam tocar uma fibra. E conseguiram. Martha Davis continua em turnê até hoje, mantendo vivo um repertório que nunca perdeu a elegância nem a honestidade. Porque há bandas que envelhecem. E outras, como The Motels, que simplesmente amadurecem junto com você. Número 1, Rat. Há bandas que nascem do barulho, do asfalto quente da Sunset Strip, do cheiro de cerveja rançosa, misturado com spray de cabelo, de uma época em que o rock não pedia licença, só volume. Rat nasceu desse caos. E foi parte essencial da trilha sonora dos anos 80. Originários de San Diego, mas definitivamente formados em Los Angeles, o Rat foi uma das primeiras bandas a pegar o glamour do hard rock e fazê-lo soar sujo, de rua e irresistível. Enquanto outros buscavam épica, eles buscavam a rua. E encontraram. Seu álbum de estreia, Out of the Cellar, 1984, foi um sucesso instantâneo. Com uma capa inesquecível, aquela mulher fugindo da escuridão, literal e simbólica, e músicas que misturavam sensualidade, energia e refrões pegajosos, o Rat se tornou uma das bandas mais reconhecíveis do glam metal. E no centro de tudo estava Round and Round, um hino feito de riffs afiados, coros cantáveis e um espírito de festa prestes a explodir. Stephen Pearcy, com sua voz rouca e atitude entre despreocupada e perigosa, era o anti-herói perfeito dos anos 80. Não queria parecer perfeito. Só queria cantar alto, se mover como uma serpente e deixar tudo no palco. Mas o Rat não era só atitude. Por trás daquela imagem, havia músicos talentosos, especialmente Warren DeMartini, cujo estilo na guitarra combinava técnica e melodia de uma forma que ainda hoje é admirada. Seu solo em Round and Round é uma aula de como fazer uma guitarra cantar. Rat fez parte da geração que conquistou a MTV com videoclipes sensuais, couro, bandanas e muito spray de cabelo, sim. Mas também foi uma banda que entendeu que o rock era, acima de tudo, um lugar para pertencer. Para os garotos que não se encaixavam. Para os que pintavam os olhos e não sabiam explicar por quê. Para os que não tinham um plano, mas tinham uma guitarra. Com o passar dos anos, o Rat teve altos e baixos. Como muitas bandas de sua geração caíram com a chegada do grunge, brigaram entre si, se separaram, voltaram. Mas o fogo nunca se apagou completamente. Porque quando toca Lay It Down ou Wanted Man, você volta para aquele lugar. Um quarto bagunçado, a camiseta rasgada, os sonhos intactos e o volume no 11. Talvez eles não tenham lotado estádios por décadas, mas deixaram músicas que, quando tocam, ainda fazem você fechar os olhos e voltar no tempo. Você se lembra qual foi a primeira música que te deixou de queixo caído?